Olá, turma. Tudo bom? Vamos resolver a questão 9. Calcule a aceleração. Nesse caso aqui não é aceleração média, tá? Aceleração instantânea, porque está escrito em um instante qualquer t, então é naquele instante t, de um móvel cuja equação horária é S de t igual a 1 sobre t para t positivo. Primeiro, por que o t é positivo? Primeiro, porque o t é o tempo. O tempo ele pode ser zero ou positivo, sempre não pode ser negativo. Segundo, por que ele não pode ser zero nessa questão? Porque o t está no denominador, né? Ok, então t é o tempo, nesse caso, sempre maior que zero. Ele quer aceleração. Ele deu essa posição aqui, ó, S de t. Quando eu falo equação horária, significa que eu estou me referindo à posição do objeto, né, em cada instante t. Então, S de t, que é essa expressão sobre t, é a posição. A derivada primeira da posição, né, pelas leis da física ali, é a velocidade instantânea desse objeto, desse móvel. Mas ele não pediu a velocidade instantânea, então ele pediu a aceleração. Então, temos que recorrer de novo às leis da física e observar que a aceleração é a derivada segunda da posição. Ou seja, S duas linhas tem que derivar uma e derivar de novo para chegar na aceleração. O símbolo da derivada segunda pode ser S duas linhas ou D2S dt2, tá? Se for x, aqui fica d2s dx2, mas como a variável independente aqui é o tempo, então é o t. Bom, se ele pedisse a velocidade instantânea, eu ia derivar uma única vez essa função aqui, tá? Uma única vez. Mas ele pediu a aceleração instantânea, então eu tenho que derivar quantas vezes? Duas, tá bom? Bom, vamos derivar uma vez primeiro, né? S' de t, que é a mesma coisa, vamos colocar outro símbolo aqui para a gente não esquecer, ds dt, né? Bom, aqui nós temos uma variável no denominador, nesse caso, então a gente tem que usar a regra do quociente. Qual é a regra do quociente? Derivada da primeira, que eu chamei de u, vezes a segunda, que eu chamei de v, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Essa é a fórmula da derivada do quociente. Então vai ser a derivada da primeira, 1', que o 1 é a primeira e t é a segunda, né? 1 é a de cima, t é a de baixo. Então, derivada da de cima vezes a de baixo, u' vezes t, menos a de cima, que é 1 vezes a derivada da de baixo, t', tudo dividido pela de baixo ao quadrado, t ao quadrado. Então, só lembrar dessa formulazinha aqui, derivada do quociente. O' é zero, porque é a derivada constante, então fica 0t0, né? 1 vezes t' é 1 vezes 1, porque t' é igual a 1, derivada de t é 1. Então aqui zerou e aqui ficou menos 1. Então fica menos 1 sobre t ao quadrado. Essa é a velocidade instantânea. Se ele tivesse pedido a velocidade instantânea, pararíamos por aqui. Ou seja, em metros por segundo. Mas ele não quer velocidade instantânea, ele quer aceleração instantânea. Então, eu vou derivar de novo essa função aqui. Ó. Vou derivar essa função agora. Vou derivar a velocidade. Quando você deriva a velocidade, você tem a aceleração. Então, eu vou colocar aqui, ó, S duas linhas de t é igual a tudo isso aqui derivando. Toda essa resposta aqui é linha. Né? Toda essa resposta aqui linha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que agora ficou melhor. Então, vamos derivar. Primeiro que esse menos, né, eu vou colocar ele em cima para ficar mais fácil. Ele pode ficar em cima, no meio ou embaixo. Tá bom? Vou colocar em cima aqui. Então, derivando essa função de novo pela regra do quociente. Por que pela regra do quociente? Porque tem uma variável ali embaixo, né? Aqui o t. Então, vai ficar o seguinte. Derivada da de cima vezes... Aí, mesma regra. Derivada da de cima. Opa. Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Então vamos ver se ficou mais ou menos aqui entendido a regra do quociente. Derivada de menos 1 sobre a de baixo, derivada de menos 1 vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo.
sobre a de baixo ao quadrado, né? Então, regra do quociente de novo. Estou usando essa mesma fórmula aqui, U' V menos UV' sobre V ao quadrado. Então, menos 1, a derivada de menos 1 é zero, que é uma constante, então aqui vai zerar de novo, né? Esse menos vezes menos vai ficar mais, né? E a derivada de t ao quadrado é 2t, que o 2 cai aqui. Então vai ficar zero aqui, mais 2t. Então fica 2t sobre t à quarta, né? Porque aqui t ao quadrado é t à quarta, multiplicam-se os expoentes. E aqui está a nossa resposta, essa é a aceleração instantânea. É claro que você não vai deixar dessa forma, porque você pode simplificar ainda, né? Então aqui não é como se fosse t vezes t vezes t vezes t aqui embaixo. Corta um desses t's com o de cima, fica t vezes t vezes t. Então fica 2 sobre t ao cubo. Essa é a aceleração instantânea em metros por segundo ao quadrado, né? Se fosse... porque aqui não falou se é metros ou quilômetros, horas, segundos, né? Então eu imaginei aqui que fosse metros por segundo, na questão da velocidade, e metros por segundo ao quadrado se fosse aceleração. Mas aqui o certo era dizer aqui qual é a unidade medida da posição, né? Se vai ser em metros ou quilômetros, e do tempo, se vai ser em horas ou segundos, tá? Então, se ele tivesse pedido a velocidade instantânea, estaria aqui a resposta, menos 1 sobre t ao quadrado. E como ele pediu aceleração instantânea, você tem que derivar mais uma vez, ou seja, essas duas linhas, né, de t. Então, deu, pela regra do quociente novamente, 2 sobre t ao cubo metros por segundo ao quadrado. Lembrando também que a outra forma de escrever a derivada segunda é d2s dt2, no caso se for t, porque se fosse x, seria x aqui. Bom, então a derivada, nós derivamos 1 sobre t duas vezes. 1 sobre t duas vezes. Vamos conferir então nesse site, Wolfram Alpha, que calcula limites, derivadas integrais de graça. Vamos derivar uma vez. Aqui a derivada primeira é menos 1 sobre t ao quadrado. Vamos conferir. Menos 1 sobre t ao quadrado. Está aqui, menos 1 sobre t ao quadrado. Agora eu vou pedir para o programa derivar de novo. Então, derivate da derivate, né? Falando em inglês aqui. Vai dar 2 sobre t ao cubo, né? Que foi a nossa resposta aqui. Então, 2 sobre t ao cubo. E aqui nós temos 2 sobre t ao cubo. Vamos ver se aparece. Ainda não. Deixa eu arrumar. Bom, vou derivar 1 sobre t de novo. Menos 1 sobre t ao quadrado. Agora eu vou derivar menos 1 sobre t ao quadrado. Vou trocar aqui minha função de dentro. Parece que ele não aceitou aquele comando, né? Ó, menos 1 sobre t ao quadrado. Vamos derivar aqui. 2 sobre t ao cubo, né? Que foi a nossa resposta, vamos ver? Tá aqui, 2 sobre t ao cubo. Nesse caso, metros por segundo ao quadrado. Ou quilômetros por hora ao quadrado, né? Então, eu espero ter ajudado vocês a entenderem como calcular a aceleração instantânea de um objeto a partir da sua equação horária. Ou seja, da sua posição, que é derivando duas vezes, tá? Ajudado também a entender como calcular derivadas pela regra do quociente, que é pela fórmula aqui, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. E também ajudado a entender que se ele tivesse pedido a velocidade, eu teria que derivar apenas uma vez a posição, né? Eu teria que calcular só a derivada primeira. Então, é isso. Até mais.